Porque o Ministério vai priorizar a vacinação contra a dengue para crianças e jovens de 6 a 16 anos. Foi uma informação divulgada depois da reunião do Ministério da Saúde. O Matheus Meirelles vai trazer para a gente as informações sobre essa campanha que começa agora em 2024, no mês de fevereiro. Estamos falando num número pequeno de doses, né, Matheus? Bom dia. São um pouco mais de 5 milhões de doses, levando em consideração uma população com mais de 210 milhões de pessoas, é um volume bem baixo, né, Carol? Mas o Ministério da Saúde vai tentar agora priorizar esse grupo específico de 6 a 16 anos. Mais uma vez, bom dia a você, a todos que acompanham o Novo Dia. Essa definição desse grupo de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos ocorreu durante reunião feita pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização. Esse encontro ocorreu ontem com esse objetivo de definir as estratégias tanto de distribuição quanto de imunização em si em todo o território nacional. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, ele explicou que essa faixa etária é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Agora o Ministério da Saúde vai escolher um pedaço dessa faixa etária para dar início à vacinação. Vai priorizar uma parte desse grupo, levando em consideração alguns índices, como incidência maior da doença, número de casos e hospitalizações, determinando especificamente qual dessas idades vai ser priorizada neste primeiro momento. O imunizante contra a dengue, chamado de Qdenga, ele foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde em dezembro do ano passado, tornando o Brasil, assim, o primeiro país do mundo a ter, de fato, essa vacina oferecida no sistema público universal. E o imunizante, que para ter eficácia exige 2 doses aplicadas em cada indivíduo, não é produzido em longa escala, como a gente estava falando no início da nossa conversa, Carol. O laboratório japonês, Takeda Pharma, ele vai oferecer apenas cerca de 5 milhões de doses ao Brasil neste primeiro momento, que serão distribuídas entre fevereiro e também novembro deste ano. A expectativa é que a vacinação com o grupo prioritário já comece logo nas primeiras semanas de fevereiro do mês que vem. Essa vacinação contra a dengue, ela ocorre em um momento de projeção de aumento de casos neste início de ano, levando em consideração esse tempo mais propício para o desenvolvimento do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, o tempo mais úmido, com chuva e bastante calor. E também, né, o retorno do soro positivo 3 do vírus aqui no Brasil, que gera também bastante preocupação. Para a gente ter uma ideia, só em 2023 foram registrados no Brasil 1.658.816 casos da doença e 1.094 mortes decorrentes da dengue. A expectativa é que com o início da vacinação, mesmo com um número baixo de doses, a doença comece a ter esses índices reduzidos ao longo dos anos. Carol. Obrigada, Matheus, pelas informações. Matheus Meirelles, ao vivo, direto de São Paulo. Vamos falar mais sobre esse assunto com a infectologista Raquel Moarec. Doutora, sempre um prazer conversar com você. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada, Carol. Bem, doutora, o Matheus nos explicava, o fato do governo colocar como grupo prioritário crianças e jovens entre 6 e 16 anos atende a uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Por que a OMS prioriza essa faixa da população? É a forma de a gente ter uma predominância de defesa, vamos dizer, para que a gente tenha início de uma barreira de resposta vacinal. É uma faixa etária que se movimenta, tá, nos locais e também tem gravidade pela manifestação dos casos. Então, como nós temos no Brasil hoje a circulação dos 4 subtipos, então a gravidade, né, da dengue é maior. E os sintomas em crianças é um pouco mais diferente em relação aos adultos, mas a vacinação tem uma resposta muito melhor, com sistema de defesa melhor no ponto de vista de criança e de resposta. Isso nos ajudaria no início dessa vacinação. E aí, depois desse grupo, qual deve ser a prioridade nessa campanha de imunização?
Então, eu acho que tem que ser colocado, o certo é toda a população, mas como nós temos restrição do número de vacinas, né, a gente tem que ir, primeiro porque quais são as crianças ou quais os adultos que estão, apresentam mais as internações, quais seriam as faixas etárias, então tem que ser feita uma análise exata epidemiológica de tempos de internação, faixa etária de internação, a gente já sabe qual que seria o mais gravidade, são aqueles que com comorbidades, mas precisa ser quem são as pessoas que internam mais e que apresentam mais a gravidade, para poder fazer uma análise demográfica de população, estados e municípios de melhor recorrência, para no primeiro momento a gente ter uma boa resposta. Mas todos poderiam tomar a vacina, doutora? Há alguma restrição? Sim, Carol, a vacinação, essa vacina foi estudada para faixas etárias de 4 a 60 anos. Elas são em 2 doses, não necessitando de saber se já teve dengue ou não. Então, é uma vacina que é indicada para toda a população nessa faixa etária. Não pode gestante, não pode amamentando, não pode paciente imunossuprimido, em uso de corticoide em doses altas. Tem várias restrições ou alergia a componentes, mas, no geral, ela é bem aceita, foi estudada, ela é bem eficaz e com uma boa segurança para a população. Matheus Meirelles, doutora, falava há pouco para a gente que em 2023 foram mais de 1.600.000 casos de dengue no Brasil. Essa campanha de imunização, num primeiro momento, atinge um público muito específico e muito limitado. Qual seria o impacto do início dessa campanha no Brasil? Olha, é um ganho para a população brasileira e já o início pelo nosso Programa Nacional de Imunização, a gente começar a ter, é o primeiro país que tem a vacina que nos ajuda a diminuir os casos de dengue. Outra indicação boa é uma faixa etária que já vai começar a termos um pouquinho de barreira. É claro que a gente tem uma diminuição quando você tem na segunda dose. Então, a vacina é dada em 2 doses. Aquela coisa que nem nós tivemos no Covid. A gente precisa ter as 2 doses para ter aquela eficácia de 80% nos casos e 90% na diminuição de internação. Então, nós vamos precisar estar com a população ou nessa faixa etária, naquela população vacinada, para a gente ter uma análise ideal da diminuição dessa resposta no geral dos casos de dengue. Agora, doutora, dentro desse grupo, quem teria prioridade? Estão claros esses critérios? Não, então eles vão sentar nessa Câmara para discutir quem são as pessoas que internam mais, os estados de maior prevalência, a gente já sabe mais ou menos, né? Minas, Rio, estado de São Paulo, no geral, até Paraná tem também, então eles vão ter que ver quais são os estados que têm maior número de casos de dengue e nessas regiões analisar quais são a população desta faixa etária que tem um aumento no número de internações. Então, aí é uma coisa de sentar entre todos os estados, assim, no geral, nessa Câmara, para analisar qual é a prioridade dentro desta faixa etária. E, doutora, um outro ponto que foi trazido pelo diretor do Programa Nacional de Imunizações, ele trouxe a possibilidade de uma vacina nacional contra a dengue. Qual que é o estágio de avanço desse estudo? Não, é uma vacina feita pelo Instituto Butantan, ela está sendo estudada já há uns 6 anos, já estamos em fases adequadas, é uma boa, a eficácia também é de 70%, 80% de resposta, mas a gente não tem a finalização e se temos condições de ter isso como uma vacinação em massa para a população nacional. Então, sim, temos uma vacina aqui com uma boa resposta de eficácia, com segurança, mas ainda precisa ser avaliado faixas etárias, análises gerais e a quantidade delas para a população. Pedro Duran também tem uma pergunta para a senhora. Pedro. Tudo bem, doutora? Eu queria tentar entender qual que é a expectativa que o meio médico tem a longo prazo da incorporação dessa vacina no nosso calendário e da distribuição mais massiva dela, porque a gente sabe que essa quantidade que o laboratório vai fornecer nesse primeiro momento, ela só dá para esse grupo específico. Há uma expectativa de que a gente possa produzi-la aqui nacionalmente e aumentar essa escala. A senhora acha que se a gente tivesse uma vacina hoje contra a dengue que fosse incorporada ao calendário nacional e distribuída para todos os brasileiros,
brasileiros, isso resolveria o problema que a gente tem hoje, especialmente nos momentos de verão, maior proliferação do Aedes aegypti? É uma excelente pergunta. A gente sabe que a vacina ajuda na diminuição de casos, mas o saneamento básico, os focos de dengue, eles ainda estão. O mosquito, ele é muito resistente, ele sempre arranja um jeito de se manifestar. Então, toda doença viral, ela tem a sua forma de se manifestar ou de progredir. A vacina, pegando os 4 subtipos, a gente sabe que vacinação no geral, ela não atinge 100% de defesa. Ela precisa estar com a população inteira vacinada, com acima de 90% da população vacinada, com as 2 doses para a gente ter. E a vacina tem as suas restrições de idade. Então, assim, vai melhorar, vai cair números, porque nós hoje, Brasil, somos o maior país com o maior número de casos do mundo de dengue. Então, acho que a gente realmente precisa ter várias intervenções, não só no mosquito, na vacina, na atuação da população coletiva, nas regiões e na busca para que toda a população nacional nos ajude a todos a diminuir os nossos números de casos. Doutora, para a gente encerrar, trazendo um pouco da dúvida da população, essa vacina que será disponibilizada no serviço público é a mesma disponível na rede privada? Sim, ela é a mesma vacina. É uma vacina que você pode ter vacinado para quem já tomou e para quem já teve, para quem já não teve dengue. Então, não há necessidade de fazer exames. Porque existe uma outra vacina, que é a Denguevax, que é uma vacina que você precisava saber se você já tivesse dengue prévio para poder tomar essa vacina. Essa já existe no calendário privado, é feito em 3 doses, 0, 6 meses e mais 6 meses depois, são 3 doses com intervalo de 6 meses. E ela tem essa taxa de eficácia, mas ela é só dada para quem já teve dengue. Essa vacina que nós estamos dando no Programa Nacional de Imunização não precisa saber se já teve ou não dengue. Então, é uma vacina que ela pode ser dada dessa forma. Tem na clínica privada, que pode ser vacinado de 4 a 60, precisa realmente de receituário médico para orientação, para ver se pode ou não tomar. E também para todo, no programa que está começando agora, eu acho que vem para nos ajudar a diminuir isso progressivamente quando a população nacional tiver acesso à vacinação como um todo. E desembolsar na rede privada quase R$1.000, né, doutora, nas 2 doses? Então, assim, com as 2 doses, ela tem, normalmente a Anvisa, ela define preço máximo e preço mínimo, então são variações de acordo com o geral que é dado nacionalmente, vamos dizer. Então é meio que taxado um valor máximo, então não tem, é claro que existe os seus preços por região e por locais, pela alta ou baixa demanda pela compra, né? Bem, doutora Raquel Moarec, infectologista, mais uma vez, doutora, obrigada por essa conversa aqui com a gente. Até uma próxima.